Marcelo, seja bem-vindo, meu querido e amado Marcelo Turra, que Jesus te ampare, te dê luz, equilíbrio e a sabedoria vindo de Deus para que seja utilizada tuas palavras com o apoio do Mestre. Aí, Igor, agora foi. Só na caixa. Minhas irmãs, meus irmãos, meus amigos de caminhada, uma alegria enorme estarmos aqui, vermos essa instituição com vários amigos, com vários companheiros. Dias muito difíceis nós estamos vivendo, né? Se formos sentar com cada um dos nossos companheiros aqui para conversarmos sobre as lutas, sobre os reveses, vai dar conversa para mais de metro, vai faltar resma de folha para nós conseguirmos redigir as lutas, as complexidades mais difíceis que a gente vive. Essa semana nós tivemos, desde a semana retrasada, desde segunda-feira retrasada, a notícia de 3 companheiros que tiraram a vida. Um, graças a Deus, foi achado antes que a coisa finalizasse, o que assinala que o mundo está muito doente. E aliado a essa enfermidade, há um pior acontecendo, que é o mundo está muito iludido. Pior do que a doença é a ilusão da saúde. É a ilusão de que nós resolvemos as situações. É a ilusão de que está tudo bem. É assim. Então a gente precisa quebrar essa dinâmica de ilusão e sermos extremamente honestos. No século XXI, no dia... Vamos desligar os nossos aparelhos. Isso, é mediúnico, ele ligou sozinho. E aí a gente vive hoje um momento muito complexo, um momento muito difícil, onde nós precisamos ouvir as pessoas. E mais do que isso, nós precisamos nos oferecer às pessoas, nos oferecer aos companheiros. Há um mundo onde não há oferta de gente. É um mundo onde há muita gente sem oferta. É um mundo onde a gente chega aqui e é esquisito que os companheiros se sentam e a maioria não olha para o lado para dar boa noite ao outro. É como se eu viesse receber só o meu e o seu não me interessa. E nós estamos numa assembleia que invoca o espírito da fraternidade. Nós estamos numa assembleia que invoca o espírito da benemerência. Nós estamos numa assembleia que precisa da nossa fusão para que a coisa ocorra, né? Às vezes nos dá a sensação, de Janira, que nós somos muitas andorinhas voando cada uma para um lado, e a coisa não flui assim. Hoje a gente vive um mundo conturbadíssimo. Eu acho que nunca vivemos um mundo com tanta conturbação, em meio às pessoas sendo iludidas por redes sociais, sendo iludidas por aparência, sendo iludidas, às vezes até por uma viagem ilusória que você faz para fugir de um problema, e você faz a viagem ilusória e quando você volta, encontra ali o problema. Na noite de hoje nós vamos falar sobre a misericórdia. Nós vamos falar sobre perdoar. Nós vamos falar sobre perdoar-se. E nós vamos falar sobre sacrifício. Sacrifício que na sua origem significa sacro ofício. É o ofício sagrado que a gente realiza. Então, todo sacrifício que alguém diz fazer só será de fato sacrifício
se tiver na sua realização o sagrado, a busca pelo sagrado. Ninguém faz sacrifício quando tira açúcar da comida, porque o açúcar que você tira do seu alimento é para você emagrecer. Então não é um sacro ofício, não é um ofício sagrado. Você está fazendo um esforço para buscar saúde melhor. Nós precisamos começar a entender como funciona a palavra, como funciona a língua, para nós não usarmos palavras que guardam no seu cerne uma coisa tão boa, tão fundamental e de tanta reformulação banalizada. Eu estou fazendo um sacrifício, estou indo andando para o meu trabalho. Eu estou fazendo um sacrifício e tirei o açúcar do meu alimento. Eu estou fazendo um sacrifício e mudei o meu horário de academia para ser 7 horas da manhã, porque neste horário. Isso não é sacrifício, isso é mudança, isso é esforço. Isso não leva a gente para uma relação com o Espírito, para uma relação com o superior. Tudo isso que a gente tem o hábito de chamar de sacrifícios são atos personalíssimos e quase sempre não visam o outro, visam você. Então, normalmente, as pessoas utilizam da palavra sacrifício para falar de coisas que elas fazem para elas. E o sacrifício é um esforço que você faz para o outro. Então, que a gente aprenda a usar a palavra sacrifício, sacro ofício. É o esforço que você faz para buscar a conexão com o sublime, com o supremo, com forças superiores. O que quase sempre, pensando sobre isso, nós descobrimos que fazemos poucos sacrifícios, ou quase sacrifícios algum. Ainda que haja na gente um desejo sincero, uma força que nos move a realizarmos algo para melhorarmos este mundo, para realinharmos este mundo. No livro Jesus no Lar, livro que recentemente falamos sobre ele aqui na nossa instituição, convido os companheiros, conheçam esta obra. Jesus no Lar. É um livro pequenino, mas que guarda no seu íntimo instruções profundas. É um livro que representa Jesus de volta. Poucos livros da doutrina espírita, da complementar, mostram a presença de Jesus tão próxima, tão íntima, tão rente como Jesus no Lar. É o divino amigo de volta, ensinando sob as mãos benditas de Chico Xavier, através de um espírito, Neo Lúcio, que caminhou com o mestre naquela época. Então, é um espírito que visualizou aquilo que narra, que descreve aquilo que narra. E ali há um dos capítulos desta obra, chamada A Serva Escandalizada. A serva escandalizada diz sobre uma mulher, a Dalila, mulher de Azor, um homem que prestava serviços, que falava sobre a maldade que recebia quando se lançava às obras do bem. Cada vez que ela saía para fazer algo, ela era rechaçada, ela era desestimulada, ela sofria reveses na obra. E assim se sentia desestimulada no serviço. O mestre, então, Jesus, ouvindo a Dalila, então narra uma mensagem que diz assim: uma mulher bondosa, piedosa, bate a porta do paraíso e é recebida por um anjo. E ela então se oferece a este anjo para que pudesse realizar serviços em nome do bem que ela acreditava podia realizar. O anjo olhou a mulher e disse assim: desça, vá até uma taberna. 2 homens agora se embriagam, mas são homens bons.
vá lá, ajude-os, retire-os de lá. No dia seguinte, a mulher volta, chorosa e dizendo: Ministro eterno, não fora possível satisfazer-lhe a determinação, porque aquele lugar onde o Senhor me enviou estava repleto de jogadores, homens de vida fácil, que falavam palavras que me feriam, e eu não consegui ficar naquele lugar. E então eu volto para te dizer que a atividade não foi realizada. O anjo então olhou para a mulher e lhe encaminhou para uma floresta, uma furna numa floresta para socorrer uma criança desamparada, uma criança que estava lá em desamparo. A mulher então segue para aquela floresta para socorrer a criança. No dia seguinte ela volta desesperada, porque quando ela adentra a floresta, encontrou vários homens e mulheres seminus, que se acariciavam sexualmente, e ela, enlouquecida, ensandecida por aquelas imagens, esqueceu da criança e não a socorreu. O anjo paciente, bem diferente de nós, né, Ivete? O anjo extremamente paciente, encaminhou-a para socorrer uma senhora que agonizava, que experimentava os seus últimos instantes na terra e que precisava de socorro. A mulher, isso é manga, gente, é manga que caiu. A mulher então volta ruborizada, porque enquanto ela assistia a enferma, o marido já estava na sala da casa tramando com outra, aguardando a hora de que houvesse a morte, a desencarnação, para que ela pudesse se consorciar com ele. Ela ficou indignada, a mulher agoniza, e este homem já se envolve com outra. Ela então volta para o ministro e ali pede mais uma chance. O ministro então volta-se para ela e diz: minha irmã, retorne à vulgaridade da terra. Ainda não há momento para que você sirva aqui, nas paragens celestes. Mas por quê? Indagou a mulher perplexa. Não mereço abeirar-me da vida mais alta? Não mereço servir? O Senhor só me mandou para coisa difícil. Será que não tem na obra celeste uma coisa mais simples? E o ministro, o anjo, fala para ela: seus olhos, mulher, estão cheios de malícia. E para servir o Senhor, o servo do bem retifica o escândalo com amor e silêncio, sem escandalizar. Jesus silencia por alguns minutos e então finaliza a mensagem de Neo Lúcio. Quem se demora na contemplação do mal não está em condições de fazer o bem. Vou repetir. Quem se demora na contemplação do mal não está em condições de fazer o bem. Os homens então se entreolharam e ficaram perplexos ali e compreenderam que para fazer o bem é complexo estar consorciado com o mal, que para resolver as situações precisamos vencer o mal. Na noite de hoje, puxando essa mensagem, nós vamos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo que fala: bem-aventurados os misericordiosos, do sacrifício mais agradável a Deus, do sacro ofício mais agradável a Deus. Em Mateus
no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 23 e 24, nós vamos encontrar uma anotação que diz assim: se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar, e ides antes reconciliar-vos com os vossos irmãos, para que depois voltai a oferecê-la. Nessa anotação, nós vemos o evangelista nos chamar para um momento extremamente material da nossa vida. Nós que estamos no movimento espírita e assistimos os avisos inumeráveis que a nossa instituição tem sobre as demandas diversas, vemos companheiros que correm na tesouraria para pagar a sua mensalidade, como se eles estivessem com dívida e que o oficial de justiça do plano espiritual chegaria na sua residência. Vemos alguns companheiros abnegados, desesperados em comprar caixas de bombom e de chocolate, como nós pedimos insistentemente numa campanha para assistir as crianças, pedimos para a ajuda das cestas de alimentos, pedimos que sigam a cantina, pedimos diversos elementos e sentimos, de fato, que todos os companheiros se sentem extremamente envolvidos na prática de auxiliar a oferta, a função institucional. E muitos desses irmãos transformam essa oferta, transformam essa cesta básica, transformam esse chocolate, transformam essa mensalidade numa oferenda que se leva ao altar do Senhor. É como se eu tivesse cumprido o meu compromisso com Deus. Ah, meus irmãos, tão fácil, tão bom, tão simples, tão humano, se todo o compromisso que nós tivéssemos que cumprir com Deus significasse darmos uma roupa ao irmão que necessita, alimentarmos ao quem sente fome e não nos reconciliarmos com os reveses, com as lutas, com aqueles nossos inimigos, quase sempre reencarnados e renascidos no núcleo familiar onde a gente vive, no núcleo doméstico onde a gente existe. Então, o evangelista anota um elemento de Jesus, faz a sua oferta, mas antes de fazer a sua oferta, promove a reconciliação, porque este é o sacro ofício, este é o sacrifício, é quando eu realizo um movimento na minha alma, é quando eu mortifico o meu ego, é quando eu silencio o meu orgulho, é quando eu pisoteio a minha vaidade, é quando eu determino sobre todas as minhas lutas imorais e amorais que eu não passarei por essa vida conduzindo mágoas, conduzindo ressentimentos, conduzindo elementos que me aprisionam. Quantas pessoas aqui são prisioneiras de mágoas e de ressentimentos? Quantas pessoas aqui buscam psicoterapia para solucionar mágoas e ressentimentos e se esqueceram que bastaria para isso pisotear o seu ego, amortecer o seu orgulho, voltar e buscar o outro e dizer: não precisamos viver assim. A vida não precisa acabar assim. A existência não precisa se findar assim. E aí vem numa nota Allan Kardec dizer-nos: Jesus,
ao dizer-nos, ide reconciliar com vosso irmão, antes de depordes a vossa oferenda, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento. Que antes de se apresentar para se pôr ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum de seus irmãos. Nós nos prostramos diariamente nas nossas preces, principalmente quando a vida fica ruim. Enquanto a saúde, enquanto a dinheiro, enquanto a comida, enquanto a emprego, a gente não lembra de rezar. Mas quando a coisa desaba, a gente se prostra e começa a suplicar a misericórdia divina. E esta mesma misericórdia divina que a gente suplica é a misericórdia que nós não estamos dispostos a dar ao outro. Eu espero que o Cristo faça por mim aquilo que eu não consigo e não objetivo fazer pelo outro. Eu espero que o Mestre haja com favorecimento, com base na cesta básica, de eu não faltar uma quarta-feira, de eu tomar o passe semanalmente. Senhor, eu estou fazendo a minha parte. Vir ao centro não é sacrifício, não é sacrifício. Sacro-ofício é passar por cima de si próprio em detrimento de coisas infelizes. Isso é sacrifício. Isso é sacrifício. O sacrifício real é quando você se mortifica pelo outro. É quando você começa a aceitar o sangue de barata que você diz que não tem. Mas eu não posso aguentar isso, eu não tenho sangue de barata. Quem tem sangue de barata entra no céu mais rápido. Quem tem sangue de barata tem grandes probabilidades de se converter num espírito obsessor, de não se converter num espírito obsessor após a desencarnação. Bendito sangue de barata que corre nas nossas veias, onde para que a gente se sinta ofendido é preciso um detefon deste tamanho para nos mortificar. Fora isso, eu me torno inatingível. Mas há um ego na gente que nos insufla a reagir. Eu preciso reagir. Eu preciso mostrar para o outro com quem ele está falando. Eu preciso dizer ao outro com quem ele mexeu, para que ele não faça mais isso comigo. E nessa dinâmica reativa, eu vou construindo na minha vida um processo complexo de ódio sobre ódio, de fúria sobre fúria, de luta sobre luta, e todos os dias nós angariamos alguém que não gosta da gente, e a gente fala, não gosta de mim, problema dele. Não é assim. Quando uma pessoa não te ama, quando uma pessoa te odeia, ela começa a mandar para você esse ódio sob forma de energia. Tem gente que tem tanto uma capacidade de ser odiado e de ser odioso, capaz de ódio, que ela começa a adoecer e não sabe por quê. As coisas começam a não funcionar e ela não sabe por quê. Fruto do seu ódio, cultivado, plantado e regado semente a semente. O tempo inteiro aquela pessoa te olha e joga sobre você o produto da sua mágoa. E para nós dissolvermos o produto desta mágoa, e para nós não captarmos o elemento deste ressentimento, é preciso um equilíbrio espiritual que, se nós tivéssemos, não teria mágoa. Se você fosse bom, não teria aquilo. Se você fosse uma pessoa especial, não haveria aquilo. Mas aí, nós vamos insistindo nos direitos que a justiça humana nos dá de responder e de não nos calarmos, não nos silenciarmos ante as agressões que nós vivemos. A questão, meus irmãos, não é utilizar a justiça. Utilize.
Se algo de ruim te aconteceu, utilize, mas que a justiça seja suficiente. Mas não, a gente odeia, e nós nunca mais daremos o direito àquela pessoa de recomeçar. Nós temos tantos adversários na nossa vida que nós desconhecemos, que nós não sabemos quem é. Quando a menina que assassinou a família, hoje já uma mulher adulta, foi solta, a rede social surtou. Mas como? Como uma pessoa que gera um crime hediondo, que comete um crime hediondo, é solta? Porque ela cumpriu com a lei humana. Ponto. A justiça humana cumpriu o tempo que ela tinha que estar. Mas nós não damos ao outro o direito a recomeço. E não só não damos o outro direito ao recomeço, como nós queremos que o outro permaneça no equívoco para sempre. Haja vista que vocês não conhecem nenhum Judas. Conhecem? Alguém tem um sobrinho Judas aqui? Alguém botou o nome do seu filho de Judas Iscariotes? Na nossa perspectiva, o ato de Judas é imperdoável. E nós somos tão ignorantes acerca de Judas, que Judas hoje, na figura reencarnada de Joana d'Arc, é um dos espíritos tutelares da França. Tanto quanto Ismael é para o Brasil, Judas Iscariotes, na figura de Joana d'Arc redimida, é o diretor, junto com São Luís, da França. Então, enquanto você está ressentido com Judas Iscariotes, ele hoje governa um país, é espírito tutelar de uma nação, está lá governando uma nação, e você ainda malha o Judas, porque sob a perspectiva humana que nós vivemos, quem nos faz algum mal, ou a um dos nossos que amamos, jamais será perdoado. E o Cristo diz, antes de oferecer a sua oferta no altar, volte, corrija com todos aqueles, para que a hipocrisia não banhe o seu coração, para que a vida não banhe o seu coração. E agora, eu quero associar esta mensagem com o texto inicial que nós lemos. Porque é possível que alguns dos nossos irmãos aqui presentes digam, graças a Deus, eu não tenho inimigos. Eu não tenho pessoas com quem me reconciliar. Mas na mensagem inicial que nós lemos, da serva escandalizada, nós vamos achar a mulher sendo chamada a visitar lugares que nos escandalizam e que nós preferimos não visitar. E esses lugares vão sendo compostos de pessoas que nos causam desconforto. E nós precisamos nos reconciliar com essa situação. Precisamos nos reconciliar com os embriagados que nos perturbam. Precisamos nos reconciliar com os drogados que nos enlouquecem. Precisamos nos reconciliar com os enfermos que nos perturbam, que são esquecidos. Precisamos nos reconciliar e olhar para as crianças esquecidas e abandonadas pelas vias públicas, nos vários lugares. A nossa vida é mansa, mas há um conjunto de situações que ainda assinalam na nossa alma um desconforto profundo em relação a isso. Eu não tenho inimigos, mas eu tenho um conjunto de situações que eu não suporto. Eu não tenho inimigos, mas eu tenho um conjunto de situações que eu não sei lidar. Eu não sei lidar com o miserável que bate na porta. Eu não sei lidar com o embriagado que chega na minha vida. Eu não sei lidar com um dependente químico. Eu não sei lidar com uma pessoa de orientação sexual diferente da minha. Eu não sei lidar com uma pessoa prostituída. Eu não sei lidar. Aprenda, reconcilia-te. Aprenda, não se feche numa
bolha falsa, mentirosa, no universo de pseudo-bondade, de pseudo-beleza que nós construímos para a nossa vida, como se na nossa vida não existisse todos esses reveses que estão aí fora, e o Cristo, quando te fala, reconcilia-te com teu adversário, quando vem depositar a oferenda, também te diz, ô linda, antes de depositar a oferenda, vai lá e cuida daqueles que ninguém cuida. Ampara aqueles que ninguém ampara. Tenha 1 minuto para aqueles que ninguém tem 1 minuto. Tenha uma palavra de afeto para aqueles que ninguém tem essa palavra de afeto. Isso é construção, Lúcia, isso é reaproximação, isso é reconciliação. O mundo está num processo de divisão daqueles que almejam o mundo bom, sem conseguir viver a bondade na terra, sem conseguir expressar a bondade na vida física. Nós aspiramos tanto o bem e dizemos tantas vezes, eu não faço mal para ninguém. Eu não vou me lembrar a pergunta, o número da pergunta, mas vou me lembrar da pergunta e da resposta. Allan Kardec pergunta aos espíritos se basta se basta não fazer o mal para chegarmos a algum lugar, e eles respondem, não. Nós dizemos a vocês que não basta só não fazer o mal, é imprescindível fazer o bem. Somos pessoas que normalmente dizemos, eu não faço mal a ninguém. Tá bom, e daí? E o bem que você faz? A quem atinge? Que bem você fez? Você tem fichinha dos seus bens de hoje? Das suas práticas de hoje? Como é que foi o seu dia? A quantas pessoas você deu um sorriso na rua e disse, posso te ajudar em alguma coisa? Quando você olhou uma pessoa que precisava atravessar a rua, e você, num constrangimento enorme, não sabendo como ela ia reagir, perdeu a oportunidade de fazer o bem. Vá lá e faça. No momento de socorrer, no momento de amparar, nós perdemos dezenas, centenas de possibilidades diárias de praticar um bem mínimo contabilizado nas nossas finanças espirituais, nos nossos elementos. Ouvimos as pessoas falarem, eu não faço mal a ninguém, e isso não te levará para um bom lugar. Não fazer mal a ninguém não te conduzirá para um bom lugar. Não realizar maldade com ninguém não é suficiente para que a gente acesse um bom lugar. A serva escandalizada era uma boa mulher. Foi recebida pelo anjo. Boazinha. Até onde se sabe, ela não fazia mal a ninguém. E também não fez mal a nenhum daqueles que ela foi ajudar. Entretanto, assim como ela chegou, ela foi embora, de mãos abanando, sem conduzir nada. Absolutamente nada. Reconcilia-te com os teus adversários, reconcilia-te com aquilo que você não aprendeu a lidar. Reconcilia com aquilo que não entra na sua cabeça. Não entra na minha cabeça que uma pessoa deseja mudar de gênero e deseja ser reconhecida por um outro gênero. Pois é, não entra, talvez não precise entrar, mas não cabe a você determinar as regras da vida do outro. Reconcilia-te, abraça, seja afetuoso, seja amoroso. Aquilo na sua vida não cabe, mas cabe na dela. Nós gastamos dias e horas falando do mal, criticando das atitudes, criticando as pessoas do mesmo sexo que querem se casar. Falamos o tempo inteiro das pessoas, quanta gente miserável na rua, meu Deus, eu espero que esse governo novo tire esse monte de gente da rua, falando quase como se estivéssemos falando de lixo acumulado nas esquinas. A gente fala de pessoas em situação de rua como se elas fossem lixos.
nas esquinas. A gente cita essas pessoas como se elas representassem um amontoado de carne invisível que nada agrega na nossa vida. Reconcilie-te com essas pessoas, torne-as visíveis. Elas precisam se tornar visíveis. Dê um bom dia para elas e você vai descobrir que elas falam. E que elas falam português. E que por trás daquela rua que ela está vivendo por hora, há uma história trágica de vida que pode ser a sua chance de reconciliação, de recomeço, de restabelecimento. Reconcilia-te. As pessoas enfermam, adoecem, são hospitalizadas, amigos nossos, queridos. E aí você fala assim, soube fulano, aquele nosso amigo está hospitalizado. Eu tenho horror de hospital. Eu não vou visitar. Vai sim. É o seu sacrifício. É o seu sacro ofício. É o momento em que o outro se torna maior que o seu limite. É o momento em que o outro passa por cima de tudo aquilo que você tem de limite. Eu tenho horror daquele lugar. Ninguém gosta daquele lugar. Ninguém gosta. Desencarna um companheiro próximo, um amigo querido, um familiar amado. E a gente não vai ao velório. Eu tenho horror de velório. Quem gosta? Quem gosta? É sacrifício. Eu vou passar por cima de todas as minhas lutas e vou lá fechar o ciclo daquela vida que eu vivi tantos anos. Às vezes vi aquela vida chegar e celebrei a chegada. Na hora da vida partir, o meu egoísmo, o meu orgulho, transfigurado sob a aversão àquele instante, é maior do que o sacrifício. Então o Evangelho nos chama sob múltiplas formas, sob múltiplas facetas, a que nós nos sacrifiquemos, seja na reconciliação com aquelas pessoas próximas, onde se torna acontecendo as bombas, os mísseis, as armas, as guerras, as pessoas nas ruas, vendo você ou não, está acontecendo. Será, minhas irmãs, meus irmãos, que nós precisaremos que a vida nos lance nesse lugar, para que a gente consiga compreender que o olhar sobre a luta da sociedade precisa ser superado, precisa ser vencido, para que a sociedade não nos vença, não nos derrote, para que o suicídio acabe. Muitas dessas pessoas que se matam são pessoas que não conseguem se reconciliar, nem consigo próprio, nem consigo mesmo, que não conseguem se reconciliar com aqueles que lhe fazem mal, que não conseguem lhe reconciliar com as lutas da rua. Tem gente que se suicida porque vê uma situação horrível no mundo e diz como viver neste mundo. Vá lá e transforme. Vá lá e transforme, Gláucia. Vá lá. Levante e vá lá. É para isso que a gente diz. Eu sou pequeno. Meus irmãos, o Espírito André Luiz, se não me falha a memória, ele diz o seguinte, quando nos compara a Jesus, está no livro O Espírito da Verdade, outra obra que eu recomendo leitura. Não desencarnem sem ler Jesus no Lar e sem ler O Espírito da Verdade. Ele diz o seguinte, Jesus morreu aos 33 anos. Se você já passou de 33 anos, você está vivendo mais do que Jesus. Fez o que ele fez? Jesus morreu sem um título acadêmico. Se você tem um título acadêmico, possui mais do que Jesus possuía. E o que você faz com isso? Jesus, quando se foi,
andava no lombo de jegue quando não andava a pé. Se você tem um carro, com certeza possui muito mais do que Jesus possuía à sua época. Jesus morreu sem caminhos de comunicação, sem um aparelho de telefone. Se você possui um aparelho de telefone, você possui muito mais do que Jesus possuía à sua época. Então, todos nós que estamos aqui, aqueles que já passamos de 33 anos de idade, que temos um título acadêmico, que temos uma condição econômica, que andamos no nosso veículo, que temos capacidade de nos deslocarmos muito mais rápido, que conseguimos formatar uma comunicação imediata, possuímos infinitamente muito mais do que Jesus possuía. Mas só há uma diferença. Ele se possuía. E nós possuímos coisas que quase sempre nos possuem. Talvez seja a hora de revisar esse conceito, revisar essa ideia. Agradecemos imensamente a paciência dos nossos irmãos na noite de hoje, esperando que a gente se estimule a um processo de reconciliação com aqueles mais próximos, mas igualmente expandindo esse processo de reconciliação para com essa sociedade que vem nos congestionando, que vem nos provocando extremas mágoas, extremos ressentimentos e que nós temos necessidade de vencer. Aí sim, quase que de forma egoísta, pelo nosso bem. A gente faz isso pelo nosso bem, pela nossa mudança, pela nossa transformação. Que Jesus, nosso Senhor, nos guarde e nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus, gratidão infinita, nosso querido Marcelo Turra, que possamos estar bastante familiarizados com esta energia de luz desta casa, Santa Trabalhadores de Jesus, e com as reflexões que toquem os nossos corações e façam transformar as nossas vidas, as nossas existências e a nossa caminhada neste planeta Terra, nos aguardando para o nosso melhor em outras encarnações. Passamos agora a palavra ao nosso querido Marcelo, fazendo a nossa prece final com a graça de Deus. Uma boa noite, muita saúde e paz, que Deus nos abençoe. Meus irmãos, minhas irmãs, neste momento, convidamos os nossos irmãos a se posicionarem na cadeira de uma maneira com conforto, mais confortável possível. Fazendo uma respiração profunda, bem profunda, segurando por alguns segundos e liberando lentamente. Deixando o corpo relaxado para absorvermos os fluidos que por esta sala, nesta noite, são distribuídos. Sintamos a presença dos nossos amigos espirituais, dos nossos anjos guardiães, cada um com seu anjo guardião nesta noite. Ele o envolve, o abraça, o estimula, o convida à reconciliação. E roguemos a Jesus, a este divino amigo, que esteja conosco na noite de hoje. Mestre querido, viajantes que somos das paragens da dor mais profunda, vimos, divino amigo, ao longo dos milênios, dos séculos em cima de séculos, reunindo desafetos e cultivando mágoas e ressentimentos. Em verdade, Senhor,
Quando nos olhamos, procuramos a luz, mas que está sobre nós são as manchas profundas daquele ódiozinho, daquela mágoazinha, daquela indiferença, daquele companheiro que passou pela minha vida e que eu descartei, porque era uma fonte de dissensão, porque era uma fonte de mágoas. Senhor, nesta hora em que nos lembramos do rebanho que somos e de que nenhuma das ovelhas há de se perder, surge à nossa cabeça todos esses desafetos, Senhor, porque eles são ovelhas do rebanho, e este rebanho não se expandirá e não se libertará enquanto nós todos não nos amarmos. Estimula-nos, Senhor, a quando sairmos daqui, pegarmos o nosso aparelho de telefone e mandarmos uma mensagem, nem que seja um eu te amo ao seu desafeto. Mande um sinto saudades, envie um vamos rever isso. Não conservem isso no coração, isso está matando, Senhor, isso mata o mundo. A mágoa é um veneno que nós próprios ingerimos, Mestre, todos os dias. Diante de cada mágoa e cada ressentimento que sinto, eu bebo deste veneno e antecipo a minha desencarnação. Eu quero, Senhor, depositar a minha oferenda, mas quero chegar com a minha alma leve. Quero chegar sem este veneno da mágoa e do ressentimento dentro de mim. Que eu me resolva com o mundo, Senhor, com esta sociedade que está aí fora, que sofre como eu e todos nós, ignorantes que somos, poderíamos nos amar, mas fomentamos uns com os outros mais ódio, mais dor, mais violência. Para esta guerra, Senhor, que há entre pessoas, entre nações, nós queremos te pedir, na poesia bendita de João Cabete, vem Jesus, divino amigo, vem trazer a sua paz. Só tu és o nosso abrigo, que venturas mil nos traz. Vem, ó meigo Nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno toda a terra iluminar. Afasta, Senhor, do mundo a guerra, chacal devorador que destrói, corrompe, corrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição, Senhor, já não há mais primaveras. Criancinhas pedem pão e homens, Senhor, como nós, lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos, vem perfumar os corações e fazer que calem os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar as consciências e fazer, por fim, enfim, Senhor, feliz o mundo. Nós te damos graças pelo poder de reconciliação que depositas em nós, Senhor, e cremos que somente vencendo as mágoas e os ressentimentos haverá libertação para este mundo de irmãos que se odeiam, de irmãos que não se suportam, de irmãos que tramam contra irmãos. Ajuda-nos, Senhor, a superar isso, e o resto virá. Graças a Deus. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, meus amigos.